Compartilhe o que você tem passado, mesmo que você esteja ainda no meio do processo, mesmo que você esteja ainda passando pelo processo de dor e de sofrimento. O Senhor, Ele é especialista para mudar situações difíceis, situações complicadas, a qual você não pode fazer nada, mas o Senhor pode estar fazendo tudo por você. Tudo por você o Senhor faz. Então compartilhe. Ele é especialista em transformar a sua dor em um grande testemunho. E uma ferida fechada é um ministério aberto. Então Deus quer trabalhar na sua história, Deus quer trabalhar na sua vida. Esse processo que você está passando, ele vai passar, essa ferida vai ser fechada. Esse processo ele vai ser transformado em um grande ministério. Deus tem algo grande para fazer. Deus tem uma porta grande aberta para você passar por ela. Então compartilhe o que Deus tem feito. Compartilhe o trabalhar de Deus na sua história. Como Deus está fazendo. Deus é especialista e vai mudar a sua história. Vai ser num piscar de olhos que o Senhor vai transformar, vai mudar e vai fazer. Somente creia, tenha fé. Olha o que o Senhor diz lá em Romanos 1:16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, e como está escrito, o justo viverá pela fé. Fale o que o Senhor está fazendo por você. Fale, proclame o evangelho por onde você passar, mesmo que você esteja ainda no meio do processo. Creio que o Senhor vai te dar a vitória. Creio que a vitória já é sua. Creio que esse processo ele já está passando. E Deus já está trabalhando em seu favor. Tenha fé. Proclame o evangelho por onde você for. E fale o que o Senhor tem feito em sua vida. Fale o que o Senhor está fazendo por você nessa situação. O que Ele já fez. O que Ele está fazendo. E você nem imagina o que Ele está para fazer. Porque Deus tem algo extraordinário para fazer na sua história. Então receba aí do Senhor, Romanos 1:16-17. Deus vai fazer justiça na sua história, no seu processo. Deus vai fazer justiça, somente creia, tenha fé. Proclame o evangelho, fale do Senhor, o que Ele tem feito. E só agradeça e você vai ver o que Deus vai fazer na sua história. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua história. Somente creia. O justo, ele vive pela fé. O Senhor, Ele nos justifica em tudo. Tudo que nós fazemos, a justiça de Deus está sobre as nossas vidas. Então nós temos que crer. É um processo que vai passar. É um processo, ele passa. Você não vai ficar nesse processo por muito tempo. Deus está transformando esse processo em uma grande vitória. Muitas das vezes nós passamos por processos em nossas vidas para aprender algo de Deus. O Senhor Ele quer nos ensinar algo nos processos a qual nós passamos. Todo processo ele tem um propósito. E esse processo a qual você está passando, ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Porque uma ferida fechada é um ministério aberto. Então tem um propósito no seu processo. Somente creia. Tenha fé, porque o Senhor ele está trabalhando. E Deus tem algo grande para fazer aí através do processo a qual você está passando. Eu não sei o processo que você está. Em qual meio desse processo você está. Se é no início, se é no meio ou se já está no fim dele. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor, Ele nos diz que nós vamos viver é pela fé. Então vamos crer que o Senhor já está trabalhando. Creia, o Senhor já está trabalhando em seu processo. Essa situação a qual você está passando, Deus já está trabalhando nela. Somente creia e confia. A palavra fala que o justo vai viver pela fé.
Então nós temos que confiar e crer que o processo é passageiro, o processo tem propósito, e é nesse propósito que nós temos que crer, que tem algo lá na frente que Deus tem para nos ensinar e fazer através das nossas vidas. Temos que crer no trabalhar de Deus. É esse trabalhar de Deus que nos sustenta. É essa fé que nos sustenta, saber que Deus está trabalhando, saber que Deus está fazendo e saber que Deus está finalizando um processo na minha vida e na sua vida. É isso que nós temos que crer. É nesse final de propósito. É nesse final de processo que nós vamos ver o propósito de Deus. Então, creia no propósito para a sua vida. Creia que lá no final você vai entender o propósito que Deus tem através desse processo. Aleluias, amém? Então creia. Está lá em Romanos 1, 16, 17. Deus está trabalhando no seu processo. Porque tem um propósito. Tem um propósito de Deus na sua história. Uma ferida fechada é um ministério aberto. Então creia, porque Deus tem algo grande para fazer através do seu processo. Através da sua vida, muitos vão conhecer o que Deus tem feito, o que Ele ainda vai fazer. É através da sua vida, é através da sua história. Então conte a sua história. Fale do Senhor para aquele que se aproximar de você. Conte o processo a qual você passou, a qual você está passando. Porque já já você vai entender o propósito desse processo. Porque o seu processo já está no final e tem um grande propósito. Amém? Somente creia. Deus está trabalhando. Nós não entendemos o trabalhar de Deus e muitas das vezes nós achamos que o Senhor, Ele não está fazendo nada, mas Ele está. Ele está, porque muitas das vezes o Senhor trabalha em silêncio. Quando nós achamos que o Senhor não está fazendo nada, nós nos enganamos, porque Deus, Ele trabalha em silêncio para nos favorecer. Nós não precisamos saber do trabalhar de Deus, nós só precisamos ter fé, confiar e ver o que Deus irá fazer. Precisamos só crer, é só isso que o Senhor nos pede. E precisamos também obedecer à voz do Senhor. Precisamos obedecer o que o Senhor nos fala. A obediência, ela gera bênçãos em nossas vidas. E muitas das vezes, por causa da ansiedade, do processo, nós deixamos de crer naquilo que o Senhor está fazendo. Mas é por causa do processo difícil na nossa vida que nós deixamos por um instante de crer que Deus está trabalhando. Mas eu estou aqui hoje para te dizer, Deus está trabalhando na sua história, no seu processo. Deus está fazendo algo a qual você ainda não está vendo, mas Ele está fazendo. Somente creia. Porque o final desse processo, você vai entender o propósito de Deus. Porque tem um propósito de Deus. Todo final de processo tem um propósito de Deus. E nós precisamos somente crer. Crer porque Deus, Ele trabalha em silêncio para nos favorecer. E hoje o Senhor está te favorecendo. Porque Ele está trabalhando na sua história. Então creia no trabalhar de Deus. Somente creia, descansa no Senhor. Porque Deus está trabalhando. Ele está fazendo, Ele está movendo. Você pode não estar vendo o trabalhar de Deus. Mas creia, porque Deus está fazendo. Deus está movendo as águas em seu favor. O justo, ele vive pela fé. Então você tem que crer que Deus está na sua história. Deus está trabalhando em seu favor. Ele é em sua defesa. Deus é o nosso justo juiz. Ele é o nosso defensor. Então creia que o Senhor é na sua história, o Senhor está no seu processo. Você não está sozinha no processo. Você não está passando por esse processo sozinha, sozinho. Deus está contigo. E tem um propósito de Deus para a sua história. Tem um propósito de Deus
lá na frente que você vai entender através do processo que você está passando. Porque você está passando por um processo. Não está sendo fácil. Mas você já vai entender o porquê desse processo. Então Deus te traz aqui hoje para você entender. Você não chegou nesse vídeo à toa. Você não está nesse vídeo à toa. É para você ouvir o que Deus está fazendo em seu favor. E Ele está trabalhando em seu favor. Deus, Ele não é homem que minta. Tudo que Ele te prometeu, Ele vai fazer. Tudo que Deus prometeu para você, Ele vai realizar. A palavra de Deus não volta atrás. Deus não é homem que mente. Tudo que Ele fala acontece. Nós temos é que crer, esperar para ver o propósito que o Senhor tem na nossa história. E você já vai entender o seu propósito. Porque uma ferida fechada é um ministério aberto. Entenda isso. Deus quer que você entenda isso. Por isso você chegou nesse vídeo. E Deus hoje fala com você através dessa mensagem. Deus quer que você confie, espere nele e obedeça a voz dele. Só isso. Espere e você vai ver o que Deus vai fazer no seu processo. Porque tem um propósito. Assim Deus manda te dizer. Entra lá nessa mensagem, medite. Obrigada por estar no vídeo até agora comigo. Deus abençoe sua vida. Não esqueça de dar o seu joinha no canal. Compartilhe com mais vida. Abençoe o canal a crescer. Amém? Deus é na sua vida. E o seu processo já está no final. E você já vai entender o propósito de Deus através desse processo. Amém? Fique aí com essa palavra. Deus te abençoe.